A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O Grande Erro da Humanidade. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos adolescentes do primeiro trimestre de 2025, que traz por título O Grande Erro da Humanidade. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando na aplicação desta aula. Vai valer a pena você dar uma olhada. Mas também, se quiser, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Aqui você pode perguntar, o que significa humanidade? Quem criou a humanidade? Qual foi o maior erro da humanidade? Quando isso aconteceu? Quem cometeu? Quais são as consequências desse erro? E esse erro nós chamamos de quê? Olha, e o pecado, o que é o pecado? Será que o cristão pode ou não pode cometer pecado? Existem consequências para o pecado? São perguntas que você pode organizar e fazer para a sua turma. Você pode até anotar essas perguntas já na sua revista, para que você não possa esquecer. Preste atenção, é importante você perguntar aos seus alunos e não pode ficar respondendo. Tem professor por aí, eu sei que estes não estão me assistindo ainda, viu? Que gosta de ficar mostrando conhecimento para os seus alunos. A função do professor não é ficar demonstrando para a turma que ele tem conhecimento. A nossa função é ensinar os nossos alunos para que eles possam ter conhecimento. Daí a importância, você pergunta, não responda nada, deixa a turma participar. Ah, pastor, minha turma é tímida, o que é que eu faço? Nesse momento, não responda, deixa a sua turma na curiosidade. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da aula. Por isso, fica tranquilo e segue a nossa dica. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 15. Recomendo que se faça a leitura compartilhada com seus alunos. Isso mesmo, vamos colocar os nossos adolescentes para estar lendo a palavra de Deus. Quem tem a revista, lê na revista. Quem não tem, manda todos abrirem a Bíblia e faça a leitura compartilhada. Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, só temos salvação por causa de Jesus. Nós, enquanto seres humanos, somos pecadores e o pecado afasta o homem de Deus. O pecado impossibilita a salvação do homem. Por isso, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esta terra para pagar esta dívida. E quando nós cremos nele, aceitamos a ele como Senhor e Salvador,
Assim, adquirimos através do seu amor a nossa salvação. Você está salvo não é porque você é filho de pastor, pregador, filha da dirigente do ciclo de oração. Não é isso não. A salvação está em Cristo Jesus. Mas uma observação, quem já aceitou a Cristo precisa andar em novidade de vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Dando seguimento, vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia. Lá nós postamos todos os dias a leitura diária referente à revista dos adolescentes, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Toda quinta-feira também nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. E em nosso canal, toda quinta-feira também, tem vídeo novo toda quinta, às 9 horas da manhã e às 14 horas tem a dinâmica. Toda quinta-feira tem vídeo novo em nosso canal e nós postamos com 2 semanas de antecedência. Para você ver, esta lição de número 5, eu estou gravando no dia 10 de janeiro e já na próxima semana já vai estar estreando. Deu para pegar essa dica? Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou vamos descobrir? O mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, com pandemias, mortes, catástrofes e outros males. Antes do pecado, tudo era perfeito. Porém, Adão e Eva, representando toda a humanidade, resolveram desobedecer ao mandamento divino e assumir as consequências desse ato. Você sabe os detalhes dessa história do maior erro da humanidade? Vamos aprender mais sobre esse assunto nesta lição. Veja só, Adão e Eva viveram neste mundo perfeito. Isso mesmo, Adão e Eva foram criados perfeitos, sem pecado algum. A terra também estava totalmente abençoada. Produzia tudo dava na maior maravilha. Mas, no entanto, estes, Adão e Eva, resolveram desobedecer o Senhor, pecando contra Deus. E todo pecado tem e terá consequências. Vamos aprender hoje esse maior erro da humanidade. Você sabe qual foi? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. É importante você estar conversando, colocando sua turma para participar. Não adianta você passar a aula toda falando, lendo. É importante você dar vez e voz à sua turma. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título a origem do pecado. O que é pecado? Basicamente, é desobediência à vontade divina, errar o alvo proposto por Deus, é transgredir o mandamento perfeito do Senhor. Veja só, esta palavra pecado, de acordo com o original, vai ter vários significados ou intenções, mas, no entanto, quando nós falamos em pecado, nós podemos traduzir como errar o alvo. Todas as vezes em que o ser humano está errando o alvo, que alvo é esse? O propósito de Deus. Deus criou o homem com um propósito, com a finalidade de adorar, servir a Ele, cuidar e zelar desta terra, viver em comunhão com todos. Mas quando o homem erra o alvo, sai desse propósito, ele está desobedecendo o Senhor, ele está pecando contra Deus. Então, pecar significa errar o alvo dentro do propósito de Deus. Logo, todo pecado é contra o Senhor. Quando nós estamos desobedecendo, estamos indo de encontro com a vontade de Deus para com a nossa vida. Aqui foi colocado o pecado como uma desobediência ao Senhor. Quando você não obedece a Deus, você está desobedecendo e toda desobediência é pecado e você já sabe, adolescentes devem fugir do pecado e da desobediência. Vigia. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título a ordem dada ao homem. Ao plantar o jardim com diversidade de frutas,
para sustento dos humanos, Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem não era complexa, não foi difícil compreender. Bastava não comer daquele fruto, somente isto. E o homem não teria problemas em sua vida perfeita no Éden, porque Deus deu aquele mandamento a Adão. Deus só dá mandamentos que sejam possíveis de serem cumpridos. Assim, aquela árvore proibida era como um termômetro da obediência de Adão. Não comer o fruto era uma declaração de amor ao Criador, uma manifestação de confiança em sua bondade, pois os mandamentos do Senhor são perfeitos. Veja só, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, coloca no jardim do Éden, dá liberdade para que eles possam comer de toda a árvore, de tudo aquilo que era produzido lá no jardim do Éden, de jaca, laranja, manga, graviola, todas essas frutas que lá estavam no jardim do Éden. Eu creio, e você também crê? Deixa aqui quais eram as frutas que tinham lá no jardim do Éden. Deixa aqui nos comentários, na sua opinião, quais as frutas tinham lá no jardim do Éden. Deixa aqui nos comentários. Eu sei que tinha banana, quem crê? Veja só, então tudo aquilo que estava no jardim do Éden, Adão e Eva poderiam desfrutar. Mas, no entanto, Deus também coloca no meio do jardim uma árvore. E dessa árvore eles não poderiam comer o fruto, porque era algo proibido, foi limitado. Vocês não podem se alimentar desta fruta daqui. É proibido, tá bom? Muitas pessoas questionam, mas por que, pelo amor de Deus, Deus cria um jardim bonito, um jardim perfeito e coloca logo no meio aquela árvore proibida? Meus irmãos, entenda o seguinte: Deus nos deu a liberdade de fazermos o que quisermos. Você pode fazer o que quiser com a sua vida, mas também terá suas consequências. Quando Deus coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está dizendo: vocês terão a opção de obedecer a minha palavra ou desobedecer. Porque existe a opção de desobedecer. Quando Adão e Eva resolvem comer da árvore proibida, eles resolveram desobedecer a ordem de Deus. E Deus não nos fez um boneco. Nós não somos o boneco. Deus nos criou com livre-arbítrio, com poder de escolha, o que é certo, o que é errado, fazer, não fazer, adorar, não adorar, servir ou não servir. Deus não criou o homem como se fosse um boneco. Deus nos deu a liberdade, assim como fez com Adão e Eva. Deu a liberdade de estar no jardim, comer de toda a árvore, mas colocou uma proibição: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E você sabe, né? Parece que quando fala a palavra não, parece que a gente entende sim. Não faça, menino, é aí que o menino quer fazer. Não vá, é aí que a pessoa quer ir. Só o sangue de Jesus, né? Mas que Deus possa nos dar graça, para que nós possamos aprender e passar por esse desafio de fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a desobediência no jardim. No Éden, havia uma cobra. O diabo usou a cobra. É ele quem tenta todas as pessoas para caírem em pecado. A cobra iniciou um diálogo com Eva. A primeira estratégia foi questionar o conteúdo do mandamento do Criador. Então a cobra perguntou se estavam proibidos de comer de todos os frutos do jardim. Eva disse que poderiam comer todas, menos uma, a que daria conhecimento do bem e do mal, pois acabariam morrendo se o fizesse. Em resposta, a cobra disse que era mentira, que não morreriam coisa nenhuma, mas se comesse, o que aconteceria é que os olhos de Eva e Adão seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva não resistiu, viu que a fruta era bonita, desejável e que poderia dar a ela o conhecimento. Então comeu.
deu da fruta a Adão e este também comeu. Adão não foi enganado, o que torna o seu erro mais grave. Assim, entrou o pecado no mundo após a desobediência. Em lugar de conhecimento, Adão e Eva provaram pela primeira vez o medo. Veja só, a desobediência feita por Adão e Eva. Ambos sabiam muito bem que não poderiam comer, tanto que quando a cobra, a serpente, pergunta a Eva as consequências, o erro, Eva soube logo responder que não deveria comer da árvore do conhecimento que estava no meio do jardim. No entanto, tanto Adão quanto Eva sabia muito bem que não poderia comer e que a consequência seria a morte. Mas na história vai aparecer aqui a serpente sendo usada pelo nosso inimigo, que você sabe, o nosso inimigo é um espírito, e espírito, para se manifestar aqui nesta terra, precisa de um corpo. E por isso que usa a serpente para conversar com Eva. E, no entanto, acaba convencendo Eva a se alimentar, a comer do fruto proibido. Pois ele disse o seguinte: olha, se você comer, você vai ser igualmente Deus. Vai ter poder, vai ter conhecimento, vai ser semelhante ao Criador. Veja só, Eva já tinha interesse no fruto, porque o fruto era desejável, era bonito. Então Eva já existia uma vontade, um desejo de assim se alimentar daquela árvore, daquele fruto. Mas, no entanto, faltava o quê? Coragem. Quando a serpente lhe faz a proposta que era em cima daquilo que ela já desejava, ela não perdeu tempo. Olha, a cobra está dizendo que vai me dar entendimento, e o fruto é bonito, é desejável, isso eu quero. E acabou resolvendo desobedecer ao Senhor para obedecer, para seguir o conselho de uma serpente. Vou te perguntar, porque já foi dito, perguntar não ofende. E você está obedecendo a quem? A Deus? A palavra do Senhor ou a serpente? Tem muitas serpentes por aí, olha, parecendo ser seu amigo, parecendo ser uma boa pessoa, mas na verdade é uma serpente. Toda e qualquer pessoa que lhe dar conselho fora da vontade do Senhor, ele está fazendo o papel de serpente na sua vida. Vigie, crente, fique na palavra do Senhor. Se Deus disse não, pode ser quem for, continua sendo não. Você não pode desobedecer ao Senhor para obedecer ninguém aqui nesta terra, não. Nosso Deus é superior. Se Deus disse que não pode, ninguém tem autoridade para dizer que pode, a não ser que você queira desobedecer ao Senhor para obedecer às serpentes. Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus e assim aceitar a proposta da serpente. Comeram, mas depois que comeram, eles não ficaram mais inteligentes, mais sábios, igualmente o Senhor não. Eles ficaram foi com medo, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado traz consequências. Em vez de ficar mais inteligente, com conhecimento do bem e do mal, eles ficaram foi com medo e foram se esconder do Senhor. Por isso, o conselho de Deus na minha vida e na sua vida é que você possa fugir de toda aparência do mal. Que você não fique ouvindo serpente que está lhe incentivando, lhe motivando a desobedecer ao Senhor. Fique na palavra de Deus. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, né? Mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, observe o seguinte. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e assim receber o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, PDF, explicações, dinâmica digitada, lição comentada, lição descomplicada, resumos, explicações. Enviamos também atividades online, atividades em PDF, caça-palavras, charadas bíblicas, um plano de aula completo que você possa aplicar na sua turma. Ou seja, enviamos materiais para que você possa estudar e enviamos também materiais para que seus alunos possam ser motivados a participar da Escola Bíblica Dominical. Se você quiser saber mais informações, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, para assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: as consequências do pecado, no item 1, consequências para o homem. A recompensa do pecado foi a morte. A morte entrou no mundo mediante o pecado do ser humano, e ela opera de 3 formas. A morte física, este mal, que atinge a todos os crentes e ímpios, ricos e pobres, manifesta-se de diversas maneiras, seja na debilidade do corpo pelos muitos anos de vida, seja por acidentes ou até mesmo em casos de violência. Morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. É a condição dos que estão separados por não terem confessado a Jesus como Salvador. Morte eterna. As pessoas que morrerem sem Cristo serão condenadas a um estado de separação eterna de Deus. Veja só, a morte é uma separação e pode ocorrer, ou deve ocorrer, de 3 maneiras. Nem todo mundo vai conhecer as 3 maneiras da morte. Calma que eu vou te explicar. Deus disse que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreria. Mas essa morte pode ocorrer em 3 situações distintas. Por exemplo, existe a morte física. É quando acontece a separação da alma e espírito do corpo. Quando a pessoa morre fisicamente, o seu corpo tomba e a sua alma e o seu espírito vai para o destino, ok? A alma e espírito saem do corpo e o pó da terra volta a ser pó da terra. Até aí todo mundo entendido. Esta morte, tanto rico, pobre, que serve a Deus ou não serve a Deus. Mais uma observação: nem todos vão conhecer a morte. Isso mesmo, nem todo ser humano vai conhecer a morte. Por quê, pastor? Porque nós esperamos o arrebatamento da igreja. Eu, por exemplo, creio que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Aquele que for arrebatado, ele não vai conhecer a morte, porque o seu corpo será transformado e ele será arrebatado. Então, nem todo ser humano vai conhecer a morte. Uma observação: nós temos a mania, o costume, que quando nós vamos realizar um funeral, nós falamos assim: aqui está a situação, né? Uma coisa que todos nós vamos passar, mas não é verdade não, isso é costume, porque nem todo ser humano vai conhecer a morte, já que acontecerá o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, quem estiver vivo vai ser transformado e levado até as mansões celestiais em nome de Jesus. Até aí você entendeu? A morte física é a separação da alma e espírito do corpo. O corpo tomba, vira pó da terra, a alma e espírito vai seguir o seu destino, seja a Hades, seja o paraíso. Mas isso é temática para um outro momento. Mas se você gosta dessa temática, a questão dos mortos, do arrebatamento da igreja, vou recomendar aqui o nosso livro, O Descomplicando a Escatologia. Aqui eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra de uma forma descomplicada. Esse livro ficou sensacional e vai estar te ajudando a entender escatologia. Se tiver interesse, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Mas também existe a morte espiritual. Essa morte espiritual é a separação do homem de Deus. O homem perde o direito de estar na presença de Deus.
o homem afastado de Deus. Morte física, o corpo tomba e a alma e espírito segue destino. Morte espiritual, o homem fica afastado de Deus. Não pode receber as bênçãos do Senhor, não pode ser salvo, não pode receber as bênçãos de Deus por causa do pecado. Então existe a morte espiritual. O pecado traz uma morte espiritual, uma separação entre Deus e o homem. Até aí você entendeu? E muitas pessoas, mesmo estando nas igrejas, estão mortos espiritualmente. Porque tem gente que está na igreja, mas só sangue de Jesus, viu? Anote, converse com seus adolescentes. Está na igreja, tem uma carteirinha de membro, ser obreiro, ser filho de pastor, ser filha ou filho da dirigente do Círculo de Oração não garante vida espiritual a ninguém. É você com Deus que tem que estar em paz. É a sua comunhão com o Senhor. E para isso, precisa crer em Cristo, nascer de novo. Aqui eu falei sobre a morte espiritual. E existe também uma terceira morte. Esta eu não vou conhecer e você também não. Deixa aqui nos comentários. Eu não vou conhecer a morte eterna. O que é isso, pastor? É a condenação eterna. Isso mesmo. Ah, pastor, e as pessoas que já morreram sem Cristo não já estão pagando seus pecados, não? Não é isso, não. Todas as pessoas que morreram sem Cristo, negar a Cristo, rejeitar a Cristo, elas terão a morte eterna. É quando todos aqueles que negaram a Cristo serão lançados no lago de fogo. E lá passarão a eternidade. Anote aí, as pessoas morrem sem Cristo hoje, vão para o Hades, esperar o julgamento. Após o julgamento, elas serão lançadas ou jogadas lá no lago de fogo. E lá sim é a morte eterna, porque de lá não sairá ninguém. Por isso, faça de tudo para não ir para lá. Porque quem chega lá não sai mais, mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Então, existe a morte física, quando a alma e o espírito saem do corpo e o corpo retorna ao pó, da onde veio. Existe a morte espiritual, é quando a pessoa está afastada de Deus, perde as bênçãos do Senhor. E existe a morte eterna, que estes são para aquelas pessoas que negaram a Cristo, não querem aceitar Jesus Cristo, não querem andar em novidade de vida. Todos estes que querem viver no pecado, afastados do Senhor, serão lançados lá no lago de fogo. Preste atenção, os ímpios vão experimentar ou estão experimentando essas três mortes. A morte física, vão experimentar, a morte espiritual, estão experimentando, e a morte eterna. E nós que somos servos do Senhor, aquele que é cristão, alguns vão experimentar a morte física, mas a morte espiritual você está em comunhão. E a morte eterna nós não vamos conhecer. Dê para você entender, nós que somos cristãos em Cristo Jesus, alguns cristãos vão passar pela morte física, mas a espiritual já fomos restaurados em Cristo Jesus e eterna nós não vamos conhecer. Converse com seus alunos, essa temática vai pegar fogo. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: Consequências para a natureza. A natureza também recebeu uma pena por ocasião do pecado, pois, a partir da sentença divina, a terra não daria mais seu fruto com facilidade, mas produziria matos e espinhos. Adão deveria trabalhar de forma dura para conseguir seu sustento. Houve desequilíbrio no produto da terra e na vida dos próprios animais, que também foram destinados a serem mortos para a alimentação dos homens. Por isso a natureza clama e geme pela restauração que virá da parte do Senhor, quando no futuro não haverá mais maldição. Veja só, o pecado sempre trouxe e sempre trará consequências na vida de qualquer pessoa. Quando Adão e Eva resolveram pecar, desobedecer ao Senhor, várias consequências veio sobre a vida deles e toda a humanidade. Como já foi colocado, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna são consequências do pecado. Eles também foram expulsos do Jardim do Éden, deixaram de estar no jardim,
tudo pronto, tudo organizado, tiveram que trabalhar mais, suar mais para conseguir o seu sustento. E a mulher também, a dor do parto. Tudo isso são consequências do pecado. Mas a terra também, por causa do pecado de Adão e Eva, ficou amaldiçoada. Aí começou a nascer mato, espinhos. Eita, o pessoal que trabalha na zona rural sabe muito bem o que é isso. Mato, espinho. Ou você que tem aquele quintal abençoado, bonito, sabe que o mato cresce e é rápido, viu? Ou seja, são consequências do pecado de Adão e Eva. Assim também como os animais. Por exemplo, o homem não foi projetado para estar se alimentando de carne. Não! Adão e Eva, no jardim do Éden, eram vegetais. Mas após o dilúvio, as consequências do pecado, eles passaram também a se alimentar de carne. Após o dilúvio, a raça humana, o ser humano passou a se alimentar de carne. Isso é o que, pastor? Consequência. Até os animais, eita, passou por esse processo de sofrimento. Porque agora nós vivemos, nos alimentamos daquela carne abençoada, de um frango, eita, maravilha. E pastor gosta de galinha, concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Se pastor gosta de galinha, deixa aqui nos comentários. Ou seja, mudou toda a estrutura do homem, da terra, dos animais e dos vegetais. Mudou tudo. Pensa a consequência de um ato de Adão e Eva trouxe para toda a humanidade. Da mesma forma também, viu? Os nossos pecados, aquilo que nós fazemos, que é desobediência ao Senhor, traz consequências em nossa vida e em nossa família. Por isso, que Deus tenha misericórdia e possa estar nos guardando e nos livrando de todo mal. Eita glória! Eu lhe disse que aqui é bênção pura sem mistura. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda. Caso você queira nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação, congresso, simpósio, fique à vontade. Nós estamos atendendo o Brasil e fora do Brasil também. Nós ministramos para professores de adultos até pré-adolescentes. E a minha esposa, a nossa irmã Neia, ministra para as turmas infantis. E será um prazer estar na sua igreja. Para mais informações, é só entrar em contato comigo. Será um prazer estar na sua escola bíblica dominical. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: a promessa de salvação. No item 1, Deus promete uma solução para o pecado. Diante do pecado de Adão e Eva, Deus afirmou que haveria inimizade entre a cobra e a mulher. Também disse que o descendente de Eva feriria a cabeça do animal mentiroso, bem como a cobra feriria o calcanhar do fruto do ventre da mulher. Esta promessa estava ligada ao envio de Cristo à terra, que é a solução para o pecado do homem. Ela já anunciada no triunfo de Cristo, que ocorreu quando ele morreu na cruz e ressuscitou. No Antigo Testamento, são muitas outras promessas ligadas à vinda do Salvador. O Salmo 22, versículo 6 ao 18, fala de seu sofrimento. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, fala dele sendo transpassado. Também foi dito que o Messias seria um profeta. Sairia de Belém, uma pequena cidade de Israel, e nasceria de uma virgem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lembra do escrito de Moisés, dizendo que maldito é o que for pendurado no madeiro. Assim, séculos antes de Roma adotar a prática da crucificação como pena de morte, a Bíblia já informava a morte de Cristo por esse meio cruel. Veja só, é interessante perceber que Deus sempre tem o seu projeto. Deus cria o homem perfeito, coloca no jardim perfeito, mas o homem resolve pecar. Mas diante do pecado do homem, Deus cria a solução. Deus tem um projeto de salvação e libertação, que é enviar o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar, para pagar assim esta dívida. Porque quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor e contraíram para si e toda a humanidade uma dívida diante de Deus. E essa dívida deveria ser paga.
quitada. E quem pagou, quem quitou essa dívida do homem diante de Deus foi o próprio Jesus Cristo. Por isso que ele veio viver como homem. Viveu como homem, cresceu como homem, foi morto, para que ele pudesse assim pagar esta dívida, sendo perfeito como homem. Por quê, pastor? A dívida foi contraída por um homem. E a dívida foi paga também por um homem, Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. E por causa desse ato da sua morte, nós temos direito, à salvação. A salvação não é porque você é da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, não é porque você nasceu naí, não tem nada a ver. A salvação é por causa de Cristo. Ele é o nosso Salvador, porque foi ele quem pagou a dívida da humanidade contraída no Jardim do Éden por Adão e Eva, que são os nossos pais, porque foram os primeiros seres humanos a serem criados. E a partir desse momento, eu e você temos a nossa salvação. Você vai ser salvo em nome de Jesus. A luta está grande, a dificuldade está grande, mas você vai ser salvo em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus conhece as tuas dores. Jesus viveu aqui como homem, ele sabe o que é ser tentado, rejeitado, desprezado, e ele sabe a tua dor, e ele vai estar te ajudando a vencer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Confia em Deus e ele vai te dar graça, e você vai passar pelas lutas, e a salvação é sua, conquistada por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o nascimento do Salvador. Eva não contemplou o cumprimento da promessa do Salvador, mas a Maria, descendente de Eva, foi anunciado por um anjo que seria mãe do Salvador e que isso ocorreria de forma milagrosa, pelo poder do Espírito Santo. Seu filho seria filho do Altíssimo. Jesus, recém-nascido, quando foi levado ao templo em Jerusalém, foi tomado nos braços por Simeão, que reconheceu pelo Espírito Santo seu Cristo, o Salvador. Na mesma cena, a profetisa Ana glorificou a Deus pelo Messias. Cumprida estava a promessa do jardim. Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado, de forma que todos que creem em Jesus são salvos, são feitos filhos de Deus. Veja só, o nascimento do Salvador. Deus fez a promessa a Eva lá no Jardim do Éden, e essa promessa foi se cumprir depois de aproximadamente mais de 2000 anos. A promessa se cumpriu. Nasce Jesus Cristo, Filho de Deus, homem, 100% homem, 100% Deus, para morrer em nosso lugar e assim pagar a dívida diante de Deus e eu e você sermos salvos em Cristo Jesus. Deixo bastante claro, a dívida foi paga. E quem quiser ser salvo, basta crer em Cristo. Basta aceitar a Jesus. Mas tem uma observação. Quando eu falo aceitar Jesus Cristo, não é o ato de levantar a mão na igreja. Isso é um costume da nossa igreja. Levante a sua mão quem quer aceitar a Jesus Cristo. Mas aceitar a Cristo é se converter, é crer nele, acreditar nele, servir a ele. Todos aqueles que aceitam a Cristo vão seguir, vão adorar, vão obedecer. Não é o ato de levantar a mão na igreja que significa que verdadeiramente você aceitou. Quem aceitou a Cristo vai se converter, vai mudar de vida, de comportamento, de atitude. Vou te perguntar, porque perguntar não ofende. E você já aceitou a Cristo? E você já está convertido? Tem coisas que precisa tirar, tira logo. Converse com Jesus, se liberta. Pois os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. A inveja, a mentira, a panelinha, tudo isso foi embora, porque somos de Cristo Jesus. Você crê? Eita glória! Ele disse que aqui o alimento é forte, né? Mas vamos para a nossa conclusão. E lembrando, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal. Toda quinta-feira, às 14h05, estreia a nossa dinâmica. O vídeo aula estreia na quinta, às 9h05 da manhã. Fique à vontade para estar assistindo. Agora vamos para a nossa conclusão. Adão e Eva pecaram contra Deus
Eles duvidaram em seus corações do bom mandamento divino e escolheram desobedecer a Deus. Assim o pecado entrou no mundo, trazendo muitas consequências ruins para o homem e para a natureza. Deus, porém, providenciou uma forma de o homem voltar a se relacionar com ele ao enviar Jesus ao mundo. Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador. É interessante perceber o amor de Deus para com a nossa vida. Deus cria o homem perfeito, o homem resolve pecar desobedecendo ao Senhor e traz grandes consequências na vida da humanidade, da terra e assim por diante. Mas agora Deus cria o projeto de salvação e libertação e ele não manda qualquer um. Ele envia o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para trazer salvação. Agora, a salvação é para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, a salvação é para todo mundo. Agora você precisa crer, aceitar, se converter, mudar de rota, se arrepender do pecado, andar em novidade de vida. Isso cabe a nós, aceitar a Cristo. E quem verdadeiramente aceitou a Jesus, a vida vai ser mudada e transformada pelo sangue do Cordeiro. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Já agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você que está conosco toda a semana. Que Deus continue te abençoando, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Ele assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.